Um, dois, três, testando. Tá aqui o nossa videoaula plano de ação. Esse aqui, claro, vou aumentar o zoom, calma pessoal. Mas esse aqui é o plano de ação para uma pequena parte das ações que precisam ser feitas para melhorar os padrões de segurança do laboratório de design do Senac Largo 13. Vou dar um zoom. Senac Santa Amaro. Vou dar um zoom aqui na tabela, vou mandar isso lá no e-mail, tá? Tá aqui em cima, então, deu o nome, né? Plano de ação 5W2H, que é a ferramenta mais utilizada para elaboração de plano de ação. Coloquei aqui o objetivo, melhorar os padrões de segurança do laboratório de design do Senac Santa Amaro. Então, isso é bom para o auditor ler isso aqui. Então, ele já sabe que você fez o plano de ação para alcançar um determinado objetivo. E isso é um ponto positivo em um sistema de auditoria. Se você estiver auditando e verificar também que o cara colocou essa linha objetivo no plano de ação dele, você também pode dar um ponto positivo, né? Como uma boa prática na elaboração desse plano de ação. Então, eu tenho aqui o que fazer, por que fazer, como fazer, sai daqui, vamos para o lado, sai, como fazer, quem vai fazer, aqui é que dá a briga, quando fazer, onde e aqui, né, velho, quanto fazer, quanto custa para fazer essa coisa. Então, qual foi a ação que eu peguei aqui? Peguei uma ação bem pequenininha, porque não dá para pensar num todo. Melhorar os padrões de segurança das máquinas perigosas operada pelos alunos e outras partes interessadas. Então, vamos lá, vamos analisar isso aqui. Eu não estou falando de todas as máquinas lá de dentro do laboratório de design. Eu entendo que, né, fiz uma reunião lá com a liderança, já mapeei ali os processos da empresa, tenho mais ou menos um conhecimento sobre a situação financeira, sobre a atual situação da empresa. Então, vou pensar aqui primeiro pequenininho. Tenho lá 30 máquinas, mas dessas 30 máquinas, apenas 5 são operadas pelos alunos. Então, esse meu primeiro o foco, né, inicial aqui vai ser nessa máquina. Então, veja que é um plano de ação bem aqui reduzido, bem pontual, para a gente começar a alcançar esse objetivo. Essa ação aqui, só ela vai atender esse objetivo? Não, mas já é o primeiro passo, pensando no contexto e no planejamento estratégico da empresa. Então, por que eu quero fazer isso, né? Por que eu quero melhorar os padrões de segurança das máquinas perigosas operadas pelos alunos? Então, tem aqui três itens: atender a legislação de segurança do trabalho, a NR12, diminuir a probabilidade de ocorrência de um acidente, né? Ninguém quer isso, ainda mais se for com um aluno ou com a outra parte interessada, e oferecer um ambiente mais seguro para as partes interessadas. Então, isso aqui é bacana, porque eu penso nisso aqui, nesses porquês. Claro, essa questão da legislação é importantíssima, atender os requisitos legais em qualquer sistema de gestão é obrigatório, mas essas duas frases aqui embaixo, elas vão em encontro ao que está escrito ali na minha política, na minha missão, na minha visão, nos meus valores. Então, isso aqui fortalece o meu planejamento estratégico. Quando eu coloco esses porquês alinhados com a minha política, a minha visão, a minha missão e os meus valores, ok? Então, tenho 3 porquês, uma ação, e aí deste lado aqui, nesta coluninha, é que vem o como fazer. E o como fazer tem que ser muito bem detalhadinho. A ideia é que a criação desta coluna aqui, dessa coluna como fazer, as partes ali participem. O técnico que trabalha no setor, a liderança, alguém que dá segurança do trabalho, que realmente seja um brainstorm, uma troca de ideias, para conseguir estabelecer aí um passo a passo de como eu vou alcançar e como eu vou realizar esta ação. Realizando esta ação eu estou dando o primeiro passo para atingir este objetivo. Então,
Como fazer? Então, meu primeiro passo eu vou fazer o quê? Vou realizar o levantamento das máquinas que podem ser operadas por alunos e outras partes interessadas, sem o acompanhamento do técnico. O que eu estou chamando de técnico é o Félix, é o Jonathan, é aquele pessoal. Então, meu primeiro passo, eu vou lá entre as 50 máquinas que eu tenho no setor, mapear as máquinas que são operadas pelos alunos, sem a necessidade do técnico estar ao lado dele lá, ou operando essa máquina. Beleza? Vou fazer esse escopo que vai em conta aquilo que eu quero. Depois, eu já tenho essas máquinas separadas, eu vou elaborar uma análise de risco. FEMEA, RASOP, PR ou outra metodologia, desde que esteja ali estabelecidas pela NR12, para estabelecer a significância do risco de cada máquina. O que é a significância do risco? Quando você elabora uma análise de risco, você tem que estabelecer a importância do risco para você. Então, normalmente nós trabalhamos assim. O risco é aceitável? Então, tem tantos controles ali, o risco existe, mas ele está tão controladinho que a gente consegue aceitar, conviver com aquele risco. O risco é tolerável? Olha, tem os controles, não são todos os que precisariam ter, mas existem controles, então ainda dá para tolerar esse risco, porque na situação atual, com os controles que eu tenho, muito provavelmente esse risco não vai gerar nenhum tipo de acidente. Esse risco ele é intolerável, inaceitável. Então a significância é isso, eu vou analisar, identificar os perigos, analisar o risco, comparar todos os controles que eu tenho, e conforme menor a quantidade de controle, maior a significância desse risco. Então, quando esse risco é muito significativo, ele é assim, intolerável, inaceitável, a maioria dos procedimentos indicam que aquela operação ela não pode ser realizada. Claro que isso vai dentro do que está escrito no procedimento, que aí é outra aula, é outra coisa. Mas então eu vou estabelecer aqui a significância do risco de cada máquina. Muito provavelmente uma máquina vai aparecer lá com um risco mais significativo e outras com risco menos significativo. Perfeito? Então isso vai estar estabelecido aqui através dessa metodologia. Elaborei a análise de risco, agora eu tenho dados bacanas aí, eu vou elaborar um procedimento de operação padrão. Dentro desse procedimento, que não deve ocupar mais do que 2 folhas, o ideal é que ele coubesse uma folha só, para ser bem didático, de repente você ter fotos, eu vou detalhar os perigos da máquina, os riscos que o cara está exposto e qual é o método de operação seguro para aquela máquina. Para cada uma das máquinas que eu identifiquei, que são operadas por alunos ou por partes interessadas que não precisam do acompanhamento técnico, eu vou elaborar um procedimento desse. Não vai ser um número excessivo de procedimentos, porque eu fiz um recorte bem pequenininho das minhas máquinas. Fiz o procedimento, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar esse procedimento de forma que todos tenham acesso. E além de disponibilizar para que todo mundo tenha acesso, eu vou estabelecer a obrigatoriedade de consulta antes da operação. Então o cara vai ter lá que consultar o procedimento e falar assim, nossa, tem esse. Por isso que se ele ocupar uma página só, ele tiver fotos, e você conseguir fixar isso próximo da máquina, o cara bate o olho, o cara vê, nossa, se eu não tomar cuidado com isso aqui, eu posso perder o dedo, posso perder a mão, pode voar alguma coisa no meu olho. E aí vão ter lá os padrões de segurança necessários para o cara operar aquela máquina e não sofrer um acidente. Ok? Tenho isso aqui, o que é que eu vou aqui? Eu vou para um passinho, uma coisa mais forte, uma coisa mais palpável, mais tangível. Eu vou identificar os requisitos de segurança que não estão conforme exigências da NR12. Então, eu vou olhar para a máquina, olha, a NR12 determina que para esta máquina eu tenho que ter 2 botões de emergência, eu tenho que ter um pedal protegido. Então, isso vai ser verificado junto à máquina, e aquilo que a máquina não atender, eu vou fazer uma anotação. Então a máquina A não tem os 2 botões que a NR12 exige, não tem o pedal protegido, não tem lá um sistema de desligamento automático, não tem isso, não tem aquilo. Vou estabelecer isso, então vou identificar tudo que falta na máquina conforme exigências da NR12. Feito isso, então eu já sei o quão longe ou quão perto a minha máquina está de atender a legislação de segurança, perfeito? Vou realizar uma reunião com a liderança. Quando eu digo vou, as pessoas vão realizar, vai ser realizada uma reunião com a liderança
para verificar a possibilidade, isso aqui às vezes acontece, de fabricar as proteções utilizando mão de obra interna. Então você pensa, pô, você já conhece ali o Senac. Então lá dentro tem engenheiro, tem serralheiro, tem cara que entende de engenharia mecânica, elétrica, tem marceneiro. Então você pode pegar essa mão de obra interna, pensar na questão de você elaborar o projeto internamente e ali mesmo, sem usar empresas de fora, começar a adequação da máquina. Claro que isso aqui é delicado, precisa ter muito cuidado, né? Porque alguém vai ter que emitir RT de responsabilidade técnica desta operação que foi feita nessa máquina, mas eu já fui em empresa que as proteções das máquinas foram feitas internamente, foi feito o projeto, foi feito tudo bonitinho, o gasto foi bem menor do que tivessem contratado uma mão de obra externa, e aí as máquinas ficaram mais adequadas. Veja que aqui a coisa já começa a ficar mais, né, mais crítica, já é uma ação que tem, né, mais trabalhosa. Mas pode ser que isso não seja aprovado. Então, vou colocar aqui no meu como fazer a questão de solicitar o orçamento para a empresa especializada em instalação de sistema de segurança em máquinas. Vou lá, já tem o que precisa ser feito, já tem lá o relatório das necessidades. Isso vai ser passado lá para o setor de compra e o pessoal vai pedir o orçamento. Depois disso, eu vou criar o cronograma de adequação das máquinas operadas por aluno e outras partes interessadas. E aí, vou reduzir ainda mais o meu escopo, dando preferência para aquelas que apresentam o risco mais significativo. Então, lembra lá da análise de risco? Então, putz, eu tenho 5 máquinas. Das 5 máquinas, 2 apresentaram risco intolerável. Se eu não tenho dinheiro para consertar 5 agora, mas eu vou já, essas 2 aqui são muito perigosas, apresentaram um risco intolerável na minha análise de risco, então eu vou começar a adequação por essas 2. Veja que o escopo agora ficou ainda mais reduzido. Eram 30 máquinas, reduzi para 5 que são só operadas por aluno e agora reduzi para 2 que são as máquinas com riscos mais significativos. Depois eu vou dar continuidade e adequar todas as máquinas. E aí a última linha é justamente fazer o quê? Adequação das máquinas. Beleza? Então já passamos aqui pelo que fazer, o porquê fazer e o como fazer. Verifiquem, vou tirar o zoom aqui, que o que fazer e o porquê fazer são curtinhos. O como fazer é bem detalhado e de repente dá para detalhar ainda mais. A ideia é que isso aqui sirva realmente de guia para a implementação da ação para alcançar esse objetivo, para a gente conseguir fazer isso aqui. E aí eu vou aqui para aquela coluna. Então isso aqui tem que ser feito em uma reunião, né, com todas as partes, porque aqui quem vai fazer, o interessante é que a gente coloque nome, né, mas não coloquei mais aqui. Então, quem vai realizar o levantamento das máquinas que são operadas por alunos? Instrutores de campo e técnico de segurança. Interessante o técnico de segurança estar junto, porque de repente ele identifica um risco. Não, cara, essa máquina tem um risco muito significativo ali, eu percebo, tal, por experiência, não é interessante um aluno operar. Mas a palavra aqui final vai ser dos instrutores de campo que estão lá todos os dias. Então, eles vão fazer isso. Depois, elaborar a análise de risco. É responsabilidade do técnico de segurança, mas, claro, com auxílio dos instrutores que têm um conhecimento mais aprofundado sobre a máquina. Elaborar o procedimento. Os instrutores de campo com o auxílio do técnico de segurança, porque o instrutor ele conhece lá a operação, então ele sabe como operar a máquina de maneira segura. Ele já sabe mais ou menos o passo a passo, junto com o auxílio do técnico que vai apontar os riscos, vai sair um procedimento bem bacana. Vou lá para outra linha lá, disponibilizar o procedimento, tarefa dos instrutores de campo, identificar os requisitos da NR12, técnico de segurança com auxílio dos instrutores de campo, realizar reunião com a liderança para verificar a possibilidade de fabricar isso interno. Quem vai fazer? De quem é essa ação? Aí, cara, é uma pancada de gente. Instrutores de campo, técnico de segurança, coordenador de curso de engenharia e a liderança. Porque pensa que isso aqui é uma decisão crítica. Tem que ter, de repente ainda cabe pessoas da reitoria, do RH, para ver se não vai dar acúmulo de função, desvio de função. Quanto mais gente participar dessa reunião aqui, melhor. Perfeito? Solicitar os orçamentos, departamento de compra. Solicitar orçamento não é papel de instrutor de campo, de técnico de segurança, de coordenador, não. Quem tem que fazer isso é o departamento de compras. Criar o cronograma, liderança e instrutores de campo. Então, é importante que eles ali
alinhe um cronograma de adequação e implementação das máquinas, pensando nas máquinas mais significativas. Você pode colocar o técnico de segurança aqui também, porque ele vai justificar a questão da significância do risco. E aí adequar as máquinas, ou a empresa contratada, ou os profissionais de manutenção interno, com auxílio de professores, com formação em engenharia, os instrutores, uma equipe também bacana para fazer essa adequação das máquinas. E aí eu venho aqui para o quando fazer. E aí você vai dando os prazos de quando fazer. Até quando tem que realizar o levantamento? Tipo, até o mês 11 de 2019. Até quando elaborar a análise de risco? Até o mês 12 de 2019. E aí as datas vão aumentando conforme a ação é mais crítica. Então, por exemplo, adequar as máquinas, eu coloquei aqui 12 de 2021. Nossa, mas vão só 5, são só 2. Mas você não sabe quanto vai custar isso aqui. Então, é importante essas datas aqui, são muito discutidas, não é de bate-pronto. Então, tem que ver cronograma de aula, funcionamento do setor, quanto vai ser de investimento e tudo mais. Beleza? O onde, a maioria das ações vão ser no laboratório de design, apenas essa aqui, que é do orçamento, que vai ser executada no setor de compra. Todas as outras vão ser executadas lá dentro do laboratório de design, né, do DI. Beleza? E o quanto? Né? O quanto? Algumas coisas aqui eu coloquei assim: hora salário. Porque o cara fala assim: ah, não, porque isso aqui vai ser feito pelos instrutores e o técnico de segurança. Então não tem custo. Cara, claro que tem custo. O cara está lá usando a hora dele de trabalho para fazer. Então é importante que se descubra quanto tempo vai demorar essa ação. Estabelece lá quantos profissionais vão estar envolvidos na ação, quanto ganha cada profissional, calcula-se a hora paga para cada profissional desse, e aqui você vai descobrir, né, de maneira mais assertiva qual é o custo desta atividade. Toda atividade tem custo. Ah, mas eu já pago o salário para o cara. Beleza, você vai colocar aqui. Claro que isso aí não é o trabalho do auditor, isso aqui é o trabalho da liderança, do coordenador, do chefe, do líder de setor, colocar e calcular. Olha, esta ação vai custar em hora homem salário R$300, porque eu vou usar 2 instrutores mais o técnico de segurança e é uma ação que dura 2 horas, por exemplo. Mas aqui eu coloquei só a hora salário. E lá na máquina, você já vai ter o orçamento do setor de compra. Eu coloquei que se for feito internamente é 250 mil, que se for feito externamente 600 mil. Claro, isso é só uma estimativa. Perfeito? É o consultor de norma que faz isso aqui, que dá essa última coisa? Não. É o consultor que vai preencher tudo isso aqui? Não, mas ele vai estar lá na reunião, ele vai estar orientando. Como eu disse ontem, às vezes a empresa contrata você para fazer só o plano de ação. E é importante que você conheça a ferramenta, porque isso aqui é uma ferramenta auditável. Você vai auditar isso aqui. Então, essa linha do como aqui, se ela não estiver muito bem escrita, muito detalhada, você vai dar lá uma não conformidade sim. Por quê? Porque o plano de ação ele não é sólido, ele não tem etapas claras que permitam a pessoa alcançar o objetivo e cumprir a ação que foi estabelecida. E aí você vai dar uma não conformidade, sim, do plano de ação dentro de um referido item das normas ou de qualidade, ou de segurança, ou de meio ambiente. Perfeito, meus queridos. Depois eu continuo, ok? Eu estabeleço, crio esse plano de ação aqui completo, já deixei as linhas aqui, e de repente a próxima linha aqui vai ser adequar a sinalização do laboratório de designer. A outra vai ser estabelecer critérios de acesso. Eu vou descendo esse plano de ação. Essa primeira aqui é só de uma açãozinha pequenininha que eu estabeleci aqui para vocês entenderem o funcionamento da ferramenta e como ela deve ser feita. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ser feita com carinho, bastante atenção e de maneira bem crítica aqui no como fazer. Beleza? Quanto mais etapas aqui no como fazer, mais sólido vai ser o seu plano de ação. Beleza? Um abraço, é isso aí. Bom final de